O cemitério dos prazeres em Lisboa estava completamente silencioso naquela manhã quente, banhada pela luz atlântica. As cortinas brancas do velório ondulavam suavemente com a brisa leve vinda do rio. A cerimônia seguia de forma solene, os convidados vestidos inteiramente de preto, cada rosto carregado de dor. O caixão de brilho dourado repousava ao lado da sepultura aberta. Abaixo dele, uma camada de cimento fresco recém-aplicado. Dentro do caixão, Samantha Carvalho permanecia imóvel, a poderosa CEO do Lusitânia Tech Group, um dos maiores impérios tecnológicos de Portugal. Seus olhos estavam fechados, a pele pálida, quase cerosa. Pedro Carvalho. Seu marido estava ao lado do caixão com um lenço branco dobrado com cuidado entre os dedos. As lágrimas brilhavam em seus olhos. O padre Samuel pigarreou preparando-se para oferecer a oração final. 2 funcionários da funerária avançaram prontos para baixar o caixão à sepultura. Então, uma voz rasgou o ar como um trovão. Parem! Não a enterrem! Todos se viraram ao mesmo tempo atônitos com o grito. Algumas pessoas levantaram imediatamente os telemóveis gravando a cena que se desenrolava diante deles. No fundo da multidão, um homem com um uniforme de trabalho azul gasto abriu caminho à força. A barba e o cabelo estavam crescidos, o rosto magro e abatido, mas os olhos eram firmes e luminosos. Um crachá ainda estava preso ao bolso do peito. Miguel Duarte, funcionário do cemitério. As pessoas se afastaram como se ele fosse uma tempestade avançando sobre elas. Miguel apontou diretamente para Samantha. Sua mão tremia, mas sua voz não. Ela não está morta. Vou repetir. Não a enterrem. Quem é ele? Alguém sussurrou. É o coveiro, murmurou outra pessoa. Segurança, alguém gritou. 2 agentes de segurança deram um passo à frente para bloquear Miguel, mas ele se esquivou e continuou avançando. O vento levantou a barra de seu uniforme como se fossem asas. Ele parou na borda da plataforma acarpetada onde o caixão repousava e se virou para encarar toda a multidão. O meu nome é Miguel Duarte, disse ele com a respiração instável. Ouçam-me. Esta mulher ainda está viva. Pedro Carvalho congelou. Seu rosto endureceu frio como pedra. Tirem este lunático daqui, rosnou Pedro. Senhor, respeite os mortos. Samantha é minha esposa. Ela faleceu. Vamos enterrá-la em paz. A multidão murmurou. O padre abaixou a Bíblia. Os 2 funcionários hesitaram. Miguel apontou novamente o gesto firme, a voz inabalável. Ela não morreu. Alguém lhe deu algo. Isso desacelera o coração. Esfria o corpo, engana os olhos. Ela parece morta, mas não está. Deem-lhe o antídoto agora. Uma onda de choque percorreu os enlutados. Antídoto? Alguém sussurrou. Do que ele está falando? Murmurou outro. As lentes das câmeras se inclinaram para a frente. Um repórter se aproximou tentando captar cada palavra. O rosto de Pedro se contraiu de raiva. Chega! Disse ele virando-se para os seguranças. Removam-no. Mas Miguel não se moveu. Ergueu o queixo. Pedro disse suavemente, como se o conhecesse há anos. Você sabe o que fez. E o Dr. Martim Queiroz também sabe. O nome caiu como uma pedra em água parada. Todos os olhares se desviaram para a esquerda. O médico da família, Dr. Martim Queiroz, estava ali com o estetoscópio no bolso. Seus lábios estavam pressionados com força. Ele olhou para Miguel como se encarasse uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Padre, disse Pedro com rispidez. Continue a cerimônia. O padre hesitou, os dedos tremendo sobre a página. Miguel deu alguns passos à frente, aproximando-se lentamente do caixão. Sua expressão suavizou ao olhar para Samantha. Senhora, murmurou quase para si mesmo. Aguente. Então ergueu a voz para todos. Verifiquem a boca dela, sintam o pulso, aqueçam o peito. Ela ainda está aqui. Ouvi o plano com meus próprios ouvidos. Pedro falou em um enterro rápido. O doutor assinou os papéis.
Por favor, deem-lhe o antídoto. O silêncio se adensou. Até as cortinas brancas pareciam imóveis, como se todo o cemitério estivesse prendendo a respiração. Uma mulher de casaco roxo saiu da primeira fila. Sua mão tremia. Se houver qualquer chance, disse, ela devemos verificar. Desnecessário, Pedro retrucou, o suor brilhando em sua testa. Fizemos tudo o que era possível. O médico confirmou. Deixem verificar, insistiu alguém na multidão. Não custa nada, acrescentou outra voz. Só verificar. O que antes eram sussurros virou uma onda. Cabeças assentiram. Olhares se estreitaram em direção a Pedro. Os seguranças trocaram olhares incertos. O Dr. Martim pigarreou tentando recuperar a compostura. Isto é absurdo, disse com um sorriso forçado. O luto faz estranhos dizerem disparates. Eu já a examinei. Miguel se virou para ele, a voz calma, porém firme. Dr. Queiroz, ela construiu um hospital para o senhor. Comprou-lhe um carro. Confiou no senhor. Algo vacilou nos olhos do médico. Ele lançou um olhar para Pedro. Pedro fez um gesto quase imperceptível de negação. Nesse momento, Miguel pousou sua caixa de ferramentas na relva, ajoelhou-se ao lado do caixão e fez algo simples. Tirou o casaco e o dobrou improvisando uma almofada. Por favor, disse ao padre, e a qualquer um que tivesse coragem, ajudem-me a levantá-la um pouco. Ela precisa de ar. Então abram a boca dela. Uma gota é suficiente. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar o peito. Uma mulher idosa deu um passo à frente. O cabelo estava cuidadosamente arrumado, os olhos marejados de lágrimas. Sou a tia da Samantha, disse ela. Se houver nem que seja uma pequena coisa que possamos fazer, nós faremos. O feitiço que prendia a multidão se quebrou. Duas mulheres se moveram imediatamente. Um jovem de fato preto deslizou a mão por baixo do ombro de Samantha. Os funcionários do cemitério recuaram, abrindo espaço. Juntos, com extremo cuidado, ergueram Samantha apenas o suficiente para que Miguel colocasse o casaco dobrado sob o pescoço dela. De perto, Samantha parecia apenas adormecida. Os cílios projetavam longas sombras sobre as bochechas. O tampão branco de algodão na narina contrastava de forma cruel com a pele pálida. Por favor, retirem o algodão, disse Miguel suavemente. Tia Helena assentiu. Com dedos trêmulos, mas decididos, puxou o algodão para fora. O ar pareceu mudar novamente. Miguel levou a mão ao bolso e retirou um pequeno frasco castanho. Parecia antigo, como se tivesse percorrido muitos caminhos. Ele o ergueu para que todos vissem. O antídoto, disse. O corpo dela foi desacelerado por algo tóxico. Isto vai trazê-la de volta. Pedro avançou num impulso, mas dois enlutados se colocaram entre ele e Miguel. Deixem-no tentar, disse um deles. Se não funcionar, nós a enterramos. Mas se funcionar... Se funcionar, então o quê? Cuspiu Pedro. E depois? E depois? Depois agradecemos a Deus. Disse tia Helena, os olhos afiados como lâminas. A mandíbula do Dr. Martim se contraiu. Não coloquem uma substância desconhecida. Se o senhor tem tanta certeza de que ela se foi, interrompeu tia Helena, a voz baixa mas pesada. Isto não fará nada. Deixem-no tentar. Todos os olhares se fixaram no pequeno frasco. O sol saiu de trás de uma nuvem, lançando sua luz sobre tudo, como se uma mão invisível a tivesse colocado ali, sobre o caixão, sobre a sepultura aberta, sobre o homem de uniforme gasto, que de repente parecia ser a última esperança de todos. Antes de a história continuar, se você está assistindo de algum lugar, deixe o nome da sua cidade nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte desta história. Na sua opinião, a gota que Miguel está prestes a soltar realmente trará Samantha de volta da fronteira entre a vida e a morte? Ou tudo isso não passa de uma ilusão desesperada? Miguel ajoelhou-se. Desta vez, suas mãos já não tremiam. Estavam firmes, como se guiadas por um único propósito. Ele desenroscou a tampa do frasco
e mergulhou o conta-gotas de vidro no líquido transparente. Em seguida virou-se para a tia Helena. Por favor, ajude-me a abrir a boca dela. Tia Helena inclinou-se com cuidado, usando os dedos para afastar suavemente o canto dos lábios de Samantha. O jovem de fato preto ergueu um pouco mais os ombros dela, ajustando a inclinação da cabeça. Miguel se aproximou e quase instintivamente toda a multidão se inclinou com ele. Pedro tremia violentamente. Se você fizer isso, começou ele, mas a voz falhou como se algo lhe apertasse a garganta. Miguel ergueu o conta-gotas, segurando-o diretamente sobre a boca de Samantha. Uma gota sussurrou. Volte, senhora. Ele apertou suavemente. Uma única gota cristalina caiu pousando sobre a língua de Samantha. Ninguém respirou. Nenhuma folha se moveu. Miguel contou em silêncio cada número pesado como pedra. 1, 2, 3, nada. 4, 5. Uma rajada fria atravessou as cortinas brancas, fazendo todo o velório estremecer. 6. A mão de Miguel começou a tremer. Ele levantou o conta-gotas novamente, preparando-se para soltar outra gota. Não se atreva, gritou Pedro, lançando-se para a fim da frente. Mas tia Helena estendeu o braço, a voz afiada como uma lâmina. Fique onde está. Miguel apertou suavemente. A segunda gota caiu. E naquele instante frágil entre a gota e a língua de Samantha, antes mesmo de tocar, um som minúsculo escapou do peito dela. Tão fraco que poderia ser o vento ou a lembrança de uma respiração. Foi um tossir, alguém sussurrou com medo na voz. A gota tocou. A garganta de Samantha se contraiu. Seus lábios se moveram. Então, o ar no cemitério explodiu em caos. Gritos, aplausos, orações e soluços se misturaram. Telemóveis se ergueram em todas as direções, registrando uma cena que ninguém acreditava estar realmente presenciando. A mão de Samantha se mexeu. Em seguida, seus lábios se abriram, libertando uma tosse fraca, pequena, mas cortante, como um relâmpago rasgando o céu. Miguel se inclinou imediatamente, os olhos incendiados de esperança. Ela está voltando, disse a voz trêmula, mas segura. Eu disse que ela estava viva. Tia Helena segurou o pulso de Samantha, o rosto se iluminando como o sol a romper a escuridão. Ela está quente. Ó Senhor, tende piedade. Ela está quente outra vez. Uma mulher na multidão caiu de joelhos chorando e rezando. Deus é grande. Deus é verdadeiramente grande. Mas Pedro não sentiu nada. O rosto se contorceu de fúria. E quando o corpo de Samantha se moveu mais uma vez, a mão dele disparou para o bolso do casaco. Um pequeno objeto metálico reluziu à luz do sol. Miguel congelou. Isso é uma lâmina, uma seringa, ou algo ainda pior. Afastem-se, rugiu Pedro, os olhos saltados, saliva voando a cada palavra. Ela pertence debaixo da terra. Estão a ouvir-me debaixo da terra. 2 homens de fato preto avançaram para contê-lo, mas Pedro os empurrou com uma explosão desesperada de força. A multidão recuou. Mães puxaram os filhos para perto. O padre deixou a Bíblia cair, a voz a falhar de medo. Miguel continuou imóvel. Mantinha-se firme no meio da tempestade humana, o uniforme gasto coberto de pó, a barba agitada pelo vento frio. A sua voz ergueu-se novamente mais forte, rasgando o ar. Olha para ela, Pedro. Olha para a tua esposa. Todos se viraram. E viram o peito de Samantha subir e descer fraco, mas inconfundível. Outra tosse irrompeu mais forte desta vez. As pálpebras tremularam como portas pesadas lutando para se abrir. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, como se todos tivessem acabado de acordar de um pesadelo. Tia Helena gritou, a voz a desfazer-se. Ela está viva! Ela está viva! Os lábios de Samantha tremeram e um sussurro rouco escapou da sua garganta. Por quê? Ela abriu os olhos semiconsciente, olhando para o homem à sua frente. A voz partiu-se carregada de dor. Pedro. Por quê?
Nesse instante, a força abandonou Pedro como água a escapar de um vaso rachado. O objeto metálico escorregou-lhe da mão e bateu no cimento com um som arrepiante. Era uma seringa cheia de um líquido turvo. A multidão voltou a expirar, mas desta vez foi o suspiro da compreensão. Os seguranças avançaram imobilizando Pedro apesar dos pontapés e gritos histéricos. Não. Ela tinha de ir. Tinha de ir. Os gritos cessaram quando lhe prenderam os braços. A máscara de luto que usara durante todo o velório estilhaçou-se revelando raiva crua e ambição nua. Todos os olhares se voltaram para o Dr. Martim. Ele recuara alguns passos, o rosto cadavérico, o suor a escorrer pelas têmporas. Eu diagnostiquei com base no que vi, gaguejou. Achei que ela tinha falecido. A voz de Miguel cortou o ar como uma lâmina. Mentiras. Ajudou-o. Assinou a certidão de óbito sabendo que ela ainda estava viva. Isso não foi erro médico. Samantha tossiu novamente mais forte. Tia Helena amparou-a. O cabelo caiu-lhe para a frente, a pele brilhava de suor. Mas os olhos vermelhos e ferozes cravaram-se em Pedro como se o atravessassem. O que é que eu te fiz? Soluçou Samantha. Eu merecia isto. Pedro jazia imóvel sob a contenção dos seguranças. A voz de Samantha fragmentou-se cada palavra a cortar o ar como uma faca. Eu dei-te poder. Confiei-te uma divisão do meu império. Amei-te apesar da minha riqueza. E é assim que me retribuis. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns choravam, outros abanavam a cabeça incrédulos. Ela virou-se o olhar a fixar o Dr. Martim. E você disse a voz quebrada, mas gelada. Eu construí o seu hospital. Comprei-lhe o carro. Ergui-o quando não tinha nada. E é assim que me paga. O médico abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio confessava tudo. Samantha vacilou. As forças estavam a esvair-se. Miguel lançou-se para a frente, segurando-a com mãos calejadas pelo trabalho estranhamente gentis. A sua voz já não era trovão, mas um vento calmante. Devagar, senhora. Está segura agora. Samantha voltou-se para ele. Os olhares encontraram-se. Nos olhos dela, úmidos frágeis e ainda assim ardentes, ele viu uma gratidão tão profunda que poderia partir um homem. Ela olhou além da barba emaranhada e do uniforme gasto. Viu o homem que a puxara de volta da beira da morte. Quem é você? Sussurrou. Por que fez isto? Miguel baixou o olhar à voz áspera e grave. Porque eu sabia a verdade. Ontem ouvi-o no carro a falar de um enterro rápido de silêncio, de como o império seria dele. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Não outra vez. Os enlutados inclinaram-se absorvendo cada palavra. Samantha agarrou o braço de Miguel, a respiração trêmula, mas a ganhar firmeza. Você salvou-me, disse a voz a falhar. Deu-me a minha vida de volta. Pedro voltou a debater-se, gritando em desespero. Ela devia ser minha. Tudo devia ser meu. Mas os seus gritos perderam-se no vazio, engolidos por lágrimas orações e pelos olhares furiosos dirigidos a ele. Ao longe soaram sirenes. Viaturas da PSP. Entraram no cemitério luzes vermelhas a piscar entre as lápides. Miguel, ainda ajoelhado ao lado de Samantha, ergueu a cabeça ao ouvir o som. Os olhos ardiam não de orgulho, mas da tristeza profunda de um homem que um dia perdera tudo. Samantha percebeu. Colocou a mão sobre a dele, apertando suavemente. Fique comigo, sussurrou. Não saia do meu lado. Enquanto a polícia entrava no velório, enquanto um capítulo se fechava com estrondo e outro tremia ao abrir-se. Samantha Carvalho, a mulher que todos julgavam morta, respirava. E o homem que a trouxera de volta da sepultura, o trabalhador que o mundo ignorara, estava prestes a mudar tudo. Depois do incidente, Miguel foi convidado para a propriedade de Samantha. As luzes do gabinete privado de Samantha na sua propriedade em Lisboa lançavam um brilho dourado e quente
espalhando sombras suaves pelas estantes de carvalho. Do lado de fora da janela, Lisboa cintilava com as luzes noturnas refletidas ao longe, como constelações sobre a cidade. Mas ali dentro, o mundo tinha se reduzido a apenas 2 pessoas. Samantha serviu 2 copos de vinho tinto do Douro e sentou-se à frente de Miguel. Ele tinha trocado de roupa, vestia apenas uma camisa branca simples e calças caque, mas o ar humilde de alguém que atravessara muitas tempestades ainda se agarrava a ele. A mão tremia-lhe ligeiramente ao segurar o copo. Miguel disse Samantha com suavidade: "Você salvou a minha vida. Mas vejo algo nos seus olhos, algo que nunca foi dito em voz alta. Uma dor tão profunda que acha que ninguém consegue ver. Hoje, vai partilhá-la comigo." Miguel fitou o vinho no copo como se procurasse coragem naquele vermelho escuro. Um silêncio longo e lento passou. Depois ele expirou profundamente como se libertasse anos de peso. Senhora Carvalho, começou a voz rouca. "Eu nem sempre fui assim." Samantha inclinou-se ligeiramente para a frente. Toda a sua atenção estava presa a cada palavra que ele iria dizer. "Há 7 anos, disse Miguel, os olhos distantes como se olhassem através do tempo, eu era engenheiro de software. Não era rico, mas vivia bem. Tinha uma esposa, a Emma, e uma menina chamada Lily, com olhos tão azuis como o céu de verão. Ela era o meu mundo inteiro." A voz tremeu. Ele parou para engolir o nó na garganta. Vivíamos numa casa pequena nos subúrbios, nada de especial, mas cheia de risos. A Lily adorava desenhar. Desenhava borboletas à nossa casa pequenina e nós 3 de mãos dadas. Eu colocava os desenhos no frigorífico, trocando-os todas as semanas. As lágrimas começaram a descer-lhe pelo rosto. Depois a minha empresa faliu. Perdi o emprego. Candidatei-me a todo o lado, enviei centenas de currículos, mas ninguém queria um engenheiro de 40 anos num mercado em declínio. As poupanças desapareceram. As contas acumularam-se como montanhas. A Emma fazia turnos extra no café, mas nunca era suficiente. Samantha pousou a mão na mesa hesitante, como se quisesse confortá-lo, mas ainda sem coragem de o tocar. Então começaram as discussões. Ela dizia que eu não estava a tentar o suficiente, disse Miguel, a voz a apertar. Eu dizia que ela não entendia. Gritávamos um com o outro enquanto a Lily ficava sentada nos degraus, a segurar o ursinho a chorar. Ele limpou as lágrimas, a mão a tremer. Via o medo nos olhos dela, mas não conseguia parar. Eu estava a afundar-me. Uma noite voltei a casa depois de mais uma entrevista falhada. E a casa estava vazia. Sem a Emma, sem a Lily, apenas um bilhete em cima da bancada da cozinha. A voz desceu quase a um sussurro. Miguel, já não consigo. Estou exausta e há algo que preciso de te dizer. A Lily não é tua filha. Desculpa, não nos procures. Samantha inspirou bruscamente, levando a mão à boca. Li aquilo 10 vezes. 20, disse Miguel, contendo um soluço. Caí no chão e gritei. A criança que eu embalava para dormir, a quem ensinei a andar de bicicleta, que me chamava pai com aquela voz pequenina. Não era minha. Ele pousou o copo de vinho. As mãos tremiam demasiado para o segurar. Não consegui ficar naquela casa. Cada canto lembrava-me que tinha perdido tudo, ou talvez que nunca tivesse tido nada de verdade. Parou. Deixei de pagar a hipoteca. O banco ficou com a casa. Dormi no carro. Depois o carro foi rebocado. Acabei a dormir em parques debaixo de pontes em becos. Miguel, sussurrou Samantha com lágrimas nos olhos. Quis morrer, disse ele simplesmente. Muitas noites fiquei em cima da ponte a olhar para o rio, a pensar só um passo e acaba tudo. Mas não consegui saltar. Talvez fosse um cobarde. Ou talvez alguma parte de mim ainda quisesse viver. Depois, há 6 meses, continuou Miguel, o gerente do cemitério dos prazeres, precisava de um vigilante noturno. Não exigia currículo. Bastava aparecer, proteger o local e limpar.
Deram-me um quarto pequeno no edifício de apoio. Não era muito, mas era um teto, um motivo para continuar. Ele olhou para as mãos calejadas marcadas por noites longas e solitárias. Nesse dia disse a voz a falhar, quando ouviu Pedro e o Dr. Martim a falar. Eu estava a verificar o parque de estacionamento dos fundos. Estava escuro. Eles não me viram. Engoliu em seco. Ouviu Pedro dizer: o medicamento funcionou. Ela está fria agora. Amanhã enterramo-la cedo, antes que alguém desconfie. Samantha apertou com força os braços da cadeira. O doutor disse que estava com medo, e o Pedro respondeu: faz o que eu digo, ou perdes tudo. Miguel fechou os olhos por um instante. Fiquei ali nas sombras a tremer. Se ficasse em silêncio, uma mulher inocente seria enterrada viva. A voz partiu-se. E lembrei-me da Emma, lembrei-me da Lily, lembrei-me de como não consegui salvar o que tinha. Falhei com a minha família, mas desta vez eu não podia falhar. Samantha levantou-se e contornou a mesa. Ajoelhou-se diante de Miguel, um gesto que fez o próprio ar da sala parecer suspenso. Pegou-lhe nas mãos e apertou-as. Miguel disse a voz trêmula, mas firme: você não falhou. A vida falhou consigo. Mas você não desistiu. Salvou-me. Deu-me uma segunda oportunidade. E agora deixe-me dar-lhe a mesma. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, a voz quase um sussurro. Eu não mereço. Shhh, disse Samantha suave, mas firme. Colocou a mão na face dele. Você merece isto, e muito mais. Permaneceram assim. Duas pessoas esmagadas pela vida de formas diferentes, de mãos dadas, lágrimas misturando-se. E naquele momento, ambos começavam a curar-se. Uma semana depois começou o julgamento de Pedro Carvalho e do Dr. Martim Queiroz. O Tribunal Judicial de Lisboa estava lotado, todos os lugares ocupados, cada canto, preenchido por rostos inclinados para a frente, como se tivessem medo de perder um único segundo do caso que abalara todo o país. Do lado de fora, carrinhas de televisão alinhavam-se na rua, lentes de câmaras a brilhar sob o sol. Repórteres sussurravam nos microfones. A bilionária Samantha Carvalho volta dos mortos. Marido e médico de família detidos num plano chocante. No interior, Samantha entrou lentamente apoiada por Miguel Duarte de um lado e por tia Helena do outro. Os passos ainda tremiam, mas os olhos estavam luminosos e orgulhosos. Vestia um simples vestido preto menos glamouroso do que o habitual, mas a sua presença bastou para que a sala quase inteira mergulhasse em silêncio. Um murmúrio inquieto percorreu a plateia quando ela se sentou na primeira fila, o olhar fixo no banco dos réus. Pedro estava ali pálido, com os olhos frios como gelo. A máscara de luto usada no funeral desaparecera por completo. No seu lugar, um sorriso de escárnio enquanto os olhos deslizavam sobre Samantha. Ao lado dele, o Dr. Martim baixava a cabeça, ambas as mãos, a tremer violentamente. O suor encharcava-lhe a camisa sob as luzes do tribunal. A juíza Helena, uma mulher austera de cabelos prateados e óculos afiados como lâminas, bateu com o martelo. Está aberta a sessão. Ministério Público contra Pedro Carvalho e Dr. Martim Queiroz por tentativa de homicídio, conspiração para homicídio e negligência médica grave. O procurador André Calixto levantou-se a voz clara e cortante como um bisturi abrindo o caso. Vossa Excelência, disse Calixto, isto não é apenas ganância. É uma conspiração calculada. Um marido que tentou enterrar a esposa viva, auxiliado por um médico que traiu o seu juramento. Virou-se apontando para Pedro. O motivo era o controlo do império dela. Milhares de milhões em ativos empresas que sustentam milhares de famílias em todo o país. Mas graças à coragem de um homem, este crime foi interrompido momentos antes de ser literalmente enterrado. A multidão murmurou. Muitos olhares voltaram-se para Miguel sentado ao lado de Samantha. A camisa estava limpa, o cabelo aparado, mas o cansaço no rosto era impossível de esconder.
Ele baixou a cabeça, pouco habituado à atenção repentina. O procurador voltou-se novamente para Pedro. Nega ter envenenado a sua esposa com um composto que desacelera as funções vitais, fazendo-a parecer morta. Nega ter ordenado ao médico que declarasse a morte prematuramente e apressasse o enterro. Pedro inclinou-se para a frente, a voz gelada. Nego tudo. Isto é uma fabricação de um vagabundo perturbado e de uma mulher demasiado fraca para compreender o próprio declínio de saúde. Ela estava a morrer. Eu apenas aceitei essa verdade. Um suspiro doloroso ecoou pela sala. Samantha levantou-se de um salto, os olhos em chamas. Mentiroso. Olha para mim, Pedro. Você envenenou a minha comida. Forçou o meu médico a assinar a minha certidão de óbito. Pretendia enterrar-me viva como lixo. A juíza bateu com força o martelo. Ordem. Mas a sala permaneceu tensa como um fio prestes a partir. O procurador Calixto ergueu um pequeno saco de provas. Vossa Excelência, esta é a substância encontrada na seringa junto à sepultura. A toxicologia confirma tratar-se de um agente paralítico que desacelera o batimento cardíaco e faz a vítima parecer morta. Apenas um médico treinado poderia verificar sinais vitais, e este médico assinou a certidão de óbito. Todos os olhares se voltaram para Martim Queiroz. Ele encolheu-se o rosto a desmoronar. Então desatou a chorar, a confissão a jorrar. Fui ameaçado. Ele obrigou-me. O Pedro disse que se eu não assinasse, destruiria a minha vida, a minha família e o meu hospital. Assinei porque estava aterrorizado. Samantha fitou-o diretamente, a voz em brasa. Aterrorizado. Você deixou que me colocassem num caixão. Deixou que me baixassem a uma sepultura. Traiu o seu juramento. E traiu-me. Martim enterrou o rosto nas mãos a soluçar. Perdoe-me, Samantha. Por favor, perdoe-me. O procurador voltou-se para a juíza. Temos o tóxico, a seringa, o testemunho da vítima e a testemunha que arriscou a própria vida para dizer a verdade. Miguel congelou quando o procurador estendeu a mão na sua direção. O tribunal virou-se em uníssono. Os sussurros subiram como ondas. É o funcionário do cemitério, aquele que impediu o enterro. A juíza Helena assentiu. Senhor Miguel Duarte, por favor, dirija-se à tribuna das testemunhas. Miguel levantou-se lentamente, cada passo a ecoar no ar morto do tribunal. Parou na tribuna, as mãos calejadas a apertar a madeira como se precisasse de se ancorar. O juramento foi lido e ele respondeu com uma voz baixa e firme, sólida como pedra. O procurador Calixto inclinou-se para a frente. Senhor Duarte, por favor, diga ao tribunal o que presenciou. Miguel ergueu a cabeça, os olhos percorrendo a sala apinhada de pessoas, à espera da verdade. Engoliu em seco e começou a falar não de forma trêmula, mas pesada, honesta. Na noite anterior ao funeral, eu estava a trabalhar no turno da noite no cemitério dos Prazeres. Por volta das 11 horas, ouvi um carro parar junto ao portão traseiro. Fui verificar. Todo o tribunal se inclinou na sua direção como se tivesse medo de perder uma única sílaba. Havia um Mercedes preto estacionado nas sombras, continuou Miguel. Pedro Carvalho e o Dr. Martim Queiroz estavam lá dentro. Estavam a discutir. Não pretendia escutar, mas falavam alto demais. A voz ganhou força, puxando todos de volta àquele momento. Ouviu Pedro dizer: o medicamento funcionou, ela está fria agora. Amanhã enterramo-la cedo antes que alguém suspeite. O tribunal explodiu em murmúrios. A juíza Helena teve de bater com o martelo várias vezes para restaurar a ordem. Miguel prosseguiu, os olhos a apertarem-se. O doutor disse que estava com medo. E o Pedro respondeu: faz o que eu digo ou perdes tudo. Assina a certidão de óbito. Declara que ela morreu de falência cardíaca. Ninguém vai questionar. Ele fez uma pausa, a voz a quebrar-se. Eu sabia que se não agisse, iriam enterrá-la viva. Por isso fiquei no cemitério. Quando trouxeram o caixão, implorei para que parassem. Chamaram-me louco, mas eu vi o dedo dela mexer.
Não podia deixar que baixassem o caixão. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto marcado. Perdi a minha esposa e a minha filha há anos. Fui impotente. Mas desta vez não. Soluços suaves ecoaram na plateia. Samantha levou a mão trêmula à boca e sussurrou: Deus o abençoe, Miguel. O advogado de defesa Roberto Finch saltou para os pés, a voz carregada de desprezo. Espera-se que acreditemos na palavra de um funcionário de cemitério. Um homem que já dormiu debaixo de pontes. Como sabemos que não imaginou tudo, ou pior, que não foi pago para inventar esta história? Miguel endireitou-se, mas não baixou a cabeça. Posso ser pobre, disse a voz ecoando por todo o tribunal. Posso ter dormido na rua, mas não minto. Não ganho nada em mentir. Apenas a verdade precisava de ser dita. O silêncio tornou-se tão absoluto que se podiam ouvir as respirações individuais. A juíza Helena assentiu os olhos afiados como lâminas. A testemunha depôs com coragem. O tribunal considerará o seu testemunho juntamente com todas as provas apresentadas. Pedro bateu subitamente com as mãos na mesa. Ele está mandando a mentir. Estão todos a mentir. Mas a voz soou quebrada, desesperada, vazia. Ordem no tribunal ecoou novamente o martelo. À medida que o julgamento prosseguia, todos na sala sentiam-no. A máscara que Pedro usara durante tanto tempo estilhaçara-se por completo. A fome de poder, o império que sonhara roubar tudo, lhe escapava por entre os dedos. Entretanto, o homem que Pedro nunca reconhecera no auge da sua riqueza, tornara-se a chave para trazê-lo à luz da justiça. Samantha sentou-se lentamente, a mão trêmula, a procurar a de Miguel. Ele segurou-a não como vítima e salvador, mas como duas vidas antes esmagadas pela escuridão, agora a encontrarem luz uma na outra. E todos no tribunal sentiram isso. Aquilo não era apenas o regresso de Samantha da morte. Era também o renascimento de Miguel. A batalha pela justiça estava quase ganha, mas o caminho da redenção, e talvez até o do amor, estava apenas a começar. O julgamento durou muitos dias. Todas as manhãs, o tribunal enchia-se de jornalistas, magnatas empresariais e cidadãos comuns que queriam testemunhar o impossível com os próprios olhos, Samantha Carvalho viva e a lutar pela sua própria justiça. No exterior, carrinhas de notícias ocupavam 2 quarteirões inteiros. As câmaras seguiam cada passo das testemunhas. Jornalistas murmuravam para os microfones e as manchetes incendiavam Portugal da sepultura ao tribunal, o regresso impressionante de Samantha Carvalho. No interior, o ar estava pesado de tensão. Pedro permanecia imóvel. Os fatos caros que antes vestia com perfeição, agora estavam amarrotados, os olhos injetados de sangue por noites sem dormir. A arrogância que o sustentara durante anos jazia esmagada sob o peso das algemas. O Dr. Martim Queiroz parecia encolher a cada dia os ombros curvados, como se carregassem o peso da traição. Evitava o olhar de Samantha, murmurando mais orações do que palavras. Os dedos tremiam-lhe sempre que mais uma prova era apresentada. No 4º dia, a acusação chamou uma nova testemunha, Travis Powell, o motorista pessoal de Samantha, um homem alto, de olhar honesto. Subiu à tribuna a voz clara e firme. Na noite em que a senhora Samantha colapsou, fui eu que a levei ao hospital. Ela respirava com dificuldade, estava muito fraca. Mas assim que chegamos aos portões, o Dr. Martim disse-me que tinha de sair. Disse que trataria de tudo pessoalmente. Pedi para ficar. Ele recusou. 2 horas depois, disse-nos que ela tinha falecido. Um suspiro percorreu todo o tribunal. Samantha levou a mão à boca, as lágrimas a cair em silêncio. Travis baixou a cabeça. Eu sabia que algo não estava certo. Ela estava fraca, mas não tinha partido. Eu devia ter lutado mais. O procurador assentiu. Confirma que o Dr. Martim tentou isolar o estado da vítima, impedindo qualquer segunda opinião. Sim, senhor.
A defesa afundou-se nas cadeiras. O seu caso desmoronava-se tão depressa como um muro de areia numa tempestade. Em seguida, foi chamado o perito em toxicologia que apresentou diapositivos e gráficos. A substância encontrada na seringa é tetrodotoxina. Em doses baixas, imita a morte, desacelera o batimento cardíaco, paralisa os músculos e quase apaga os sinais vitais. Sem equipamento avançado, é facilmente confundida com morte real. Isto foi intencional. A sala ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que ninguém ousava respirar. A juíza voltou-se para Pedro. Sr. Carvalho, antes da sentença, tem algo a dizer. Pedro levantou-se. O rosto estava contorcido, metade raiva, metade desespero. Sim, disse a voz a falhar. Tenho algo a dizer. Toda a sala se inclinou para a frente. Pedro fitou Samantha diretamente os olhos a arder de vermelho. Eu costumava amar-te, Samantha, mas tu amavas mais as tuas empresas. Amavas os teus milhares de milhões, o teu poder. E eu era apenas uma sombra na minha própria casa. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. Sim, continuou Pedro, mais alto os punhos cerrados. Eu queria tudo. Queria o que devia ter sido meu. Se tu tinhas de morrer para que eu finalmente vivesse como um homem, então que fosse. Uma onda de caos irrompeu. Gritos, choros, suspiros misturaram-se. A juíza bateu com o martelo repetidamente. Ordem! Ordem! Samantha levantou-se de um salto, as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, mas a voz firme e feroz. O amor não se rouba. O respeito não se impõe. Tu tinhas a minha confiança, a minha casa, a minha vida, e a tua ganância destruiu-te. Pedro gritou. Não me arrependo de nada. De nada! Avançou num impulso, mas foi imediatamente derrubado pelos seguranças. As algemas chocaram uma contra a outra num eco arrepiante. O Dr. Martim, ao ver tudo, desabou na cadeira e começou a soluçar. Desculpa-me, Samantha. Traí tudo o que jurei defender. Eu mereço punição. A juíza Helena levantou-se, a voz trovejante de autoridade. O tribunal já ouviu o suficiente. Olhou primeiro para Pedro. Pedro Carvalho é considerado culpado de tentativa de homicídio, conspiração para homicídio e de uma ganância na sua forma mais venenosa. Condeno-o à prisão perpétua com trabalho forçado. Pedro gritou enquanto era arrastado para fora. Era tudo para ser meu. Tudo. Depois a juíza voltou-se para o médico. Dr. Martim Queiroz, a quem foi confiada a vida, mas que auxiliou a morte. Este tribunal condena-o à prisão perpétua. Nunca mais voltará a ter uma vida nas suas mãos. Martim colapsou por completo, conduzido para fora, como uma sombra quebrada. O martelo bateu. Sessão encerrada. A plateia explodiu em aplausos soluços e gritos de alívio. Toda a sala parecia vibrar com a sensação de que a história acabara de ser escrita diante dos seus olhos. Samantha deixou-se cair na cadeira exausta, mal conseguindo levantar a mão. Acabou, sussurrou. Mas Miguel abanou a cabeça, a voz suave, mas firme. Não, senhora. Isto é apenas o começo. Recuperou a sua vida. A pergunta é o que vai fazer com ela. Samantha voltou-se para ele. Nos seus olhos havia uma gratidão tão profunda que poderia mover montanhas. Eu não estaria aqui sem você. Não tinha casa nem segurança. E ainda assim deu-me ambas. Salvou-me. Miguel baixou o olhar. Eu só fiz o que não consegui fazer antes. A minha esposa, a minha filha. Falhei com elas. Mas desta vez não podia falhar. Samantha agarrou-lhe a mão com força. Você não falhou. Você é o meu milagre. À sua volta, as pessoas aproximaram-se para apertar a mão de Miguel, bater-lhe nas costas, gritar o seu nome com admiração. O homem que fora invisível durante anos encontrava-se agora sob a luz mais intensa. Samantha levantou-se ainda de mãos dadas com ele. Você não vai voltar para aquele armazém esta noite, disse com firmeza. A partir de hoje caminha comigo. Se eu voltei à vida, então você também voltou.
A garganta de Miguel apertou-se. Ele assentiu. As lágrimas caíram. Mas pela primeira vez em anos eram lágrimas de esperança. Quando saíram do tribunal com tia Helena, a multidão do lado de fora explodiu. Câmaras dispararam. Centenas de vozes ecoaram. Miguel, Miguel. O homem que parou a morte. E embora as correntes tivessem prendido Pedro e Martim, outra porta estava a abrir-se, uma que Samantha e Miguel nunca ousaram sonhar. A justiça vencera, mas o caminho da redenção e o caminho do amor estavam apenas a começar. As pesadas portas da propriedade de Samantha Carvalho, em Lisboa, abriram-se como se dessem as boas-vindas a uma nova estação de vida. A casa que outrora carregara o cheiro do luto, agora respirava ar limpo. Os corredores transbordavam de luz e esperança, como se a própria casa estivesse a regressar à vida, juntamente com a sua proprietária. Depois de o julgamento terminar, depois de Pedro e do Dr. Martim serem condenados, Samantha convidou Miguel a ficar na sua propriedade. Numa noite tranquila, após o jantar no seu gabinete privado banhado por uma luz dourada e quente, Samantha começou a ver Miguel de forma diferente. Não apenas como o homem que lhe salvara a vida, mas como uma alma que sobrevivera a feridas sem nome. Algumas semanas depois, as suas vidas começaram lentamente a encontrar um novo ritmo. Miguel já não vestia o uniforme amarrotado de vigilante. Samantha levou-o a comprar roupa nova, camisas brancas, simples, chinos, casacos quentes, coisas pequenas, mas cada uma carregando a mensagem de que ele merecia dignidade. Mas mais importante do que qualquer peça de roupa, Samantha deu-lhe algo inestimável, um propósito. No início, Miguel resistiu. Senhora Carvalho, eu já não sou o homem que fui. Por favor, deixe-me servir discretamente nos bastidores, disse ele, enquanto transportava uma pilha de documentos para fora do gabinete. Samantha sorriu apenas e abanou a cabeça. Você não vai esconder-se mais. Devolveu-me a minha vida. Deixe-me devolver-lhe a sua. Assim, Miguel começou a ajudar em pequenas tarefas no Lusitânia Tech Group. Organizar documentos, verificar agendas, arrumar processos. Fazia tudo com humildade, caminhando pelos corredores, com uma postura contida, a cabeça ligeiramente baixa, como se tivesse receio de ser visto. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. Numa tarde, durante uma reunião tensa do Conselho de Administração, a apresentação principal falhou subitamente. Os diapositivos desapareceram, o ficheiro corrompeu-se e o pânico espalhou-se pela sala. Enquanto os investidores aguardavam, os executivos corriam de um lado para o outro. A sala mergulhou no caos. Enquanto todos se agitavam, Miguel deu um passo em frente silenciosamente, sem chamar a atenção. Inclinou-se sobre o computador. Os minutos passaram. As mãos moveram-se pelo teclado com uma confiança que ninguém ali jamais vira nele. E então, a apresentação voltou a surgir no ecrã. Um suspiro coletivo percorreu a sala, quase aplausos. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou um executivo atônito. Miguel hesitou por um instante. Eu era engenheiro de software. Antes de tudo desmoronar. Samantha olhou para ele, os olhos cheios de orgulho. Levantou-se, a voz firme e audível em toda a sala. A partir de hoje, Miguel já não trabalha nos bastidores. Ele é o meu conselheiro especial e a sua orientação ajudará a conduzir esta empresa. Os membros do conselho trocaram olhares, alguns espantados, outros céticos, outros curiosos. Mas ninguém ousou desafiar Samantha e ninguém pôde negar a competência de Miguel. Pela primeira vez em anos, ele ergueu-se por inteiro. Os olhos já não evitavam os outros. As mãos já não tremiam. Já não era o errante esquecido. Era um homem restaurado. Um homem cujo valor o mundo quase enterrara. E com a sua ajuda, o Lusitânia Tech Group entrou num novo capítulo mais forte, mais humano e para sempre transformado. Samantha e Miguel aproximaram-se de formas que nenhum dos dois esperava. As noites no gabinete dela, onde a luz amarela e quente se refletia nas estantes antigas,
tornaram-se um ritual silencioso e reconfortante entre ambos. Falavam sobre a vida, a fé feridas antigas e as segundas oportunidades que nunca imaginaram ainda ter. Samantha admirava-o como raramente admirara alguém, a honestidade sem adornos, a sabedoria tranquila e um coração tão sincero que podia cortar mais fundo do que qualquer diamante. Pela primeira vez desde aquela traição cruel, o coração dela voltou a agitar-se. E nas noites mais silenciosas, Samantha desejava em segredo que Miguel pudesse amá-la, não como a bilionária que o mundo via, mas como uma mulher a aprender a curar-se. Mas Miguel parecia nunca notar o anseio escondido no olhar dela. Era sempre respeitoso, sempre gentil, mantendo sempre uma pequena distância. Tão curta e ainda assim impossível de atravessar. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim atrás da propriedade, a lavanda ondulando suavemente ao vento, Miguel falou de repente com uma animação rara. Samantha, quero que conheça alguém. O nome dela é Helena Reis. Ela é bondosa, gentil. E voltou a fazer-me sorrir. O coração de Samantha torceu-se como se um punho se fechasse com força à sua volta. Forçou um sorriso mesmo enquanto uma dor sem palavras lhe subia ao peito. Tinha esperado nem que fosse um pouco algo tolo e frágil que Miguel a visse como ela o via. Mas a realidade não mente. Ele amava outra pessoa. Nessa noite, Samantha chorou sozinha no seu quarto. Ninguém soube. Mas quando a luz da manhã atravessou os painéis de vidro, ela limpou o rosto, ergueu o queixo e disse a si mesma: se ele não pode ser meu, então apoiarei a felicidade dele. Alguns meses depois, Miguel pediu Helena em casamento. Partilhou a notícia com olhos tão luminosos como eram antes de o mundo alguma vez reparar nele. E Samantha, com um coração tão frágil como vidro, mas uma vontade tão forte como aço, sorriu de forma perfeita, escondendo as fissuras por baixo da superfície. Será uma honra, disse ela, insistindo em patrocinar o casamento. A voz era calorosa e sincera, embora por dentro fosse uma mistura delicada de doçura e amargura, uma bênção para o homem que ela nunca poderia ter. O dia do casamento foi belo. O jardim estava coberto de rosas brancas, cortinas douradas, a ondular ao vento como fitas suaves de luz solar. Miguel mantinha-se ereto num fato azul marinho, a sua solenidade nunca fora tão plena como naquele instante. Os olhos iluminaram-se quando Helena, delicada, num elegante vestido branco, caminhou em sua direção cada passo leve como o sopro da manhã. Samantha estava sentada na primeira fila. Os olhos brilhavam enquanto observava o homem que um dia lhe agitara o coração entrar num novo capítulo da vida. Embora o seu coração tivesse desejado algo diferente, a paz daquele momento era inegável. Quando Miguel e Helena trocaram votos, Samantha aplaudiu um sorriso sincero a florescer-lhe nos lábios. É isto que ele merece, sussurrou. Amor-riso. Um novo começo. Alguns meses após o casamento de Miguel, o destino, como se quisesse equilibrar tudo, colocou suavemente Samantha num novo caminho. Numa gala de beneficência, conheceu Jonathan Reeves, um empresário conhecido não apenas pela riqueza, mas pela humildade e pelo coração compassivo. Ele não via Samantha como a bilionária poderosa que todos reconheciam. Via uma mulher que sobrevivera, que se erguera do próprio túmulo e ainda sabia oferecer esperança. Conversaram, depois riram. Depois encontraram-se mais vezes e a primeira coisa a regressar à vida de Samantha foi o riso. A amizade transformou-se lenta e naturalmente em algo mais profundo consolo, compreensão, uma paz que ela acreditara nunca mais sentir. Quando Jonathan a pediu em casamento alguns meses depois, Samantha disse sim com o coração totalmente aberto. No seu próprio dia de casamento, ao percorrer o corredor, Samantha avançou com a beleza radiante de uma mulher que atravessara a escuridão e ainda assim escolhera a luz. Na primeira fila, Miguel e Helena sentavam-se lado a lado, recém-casados, também cheios de orgulho, aplaudindo enquanto ela se aproximava do noivo. Desta vez, não houve lágrimas de anseio, nem dor escondida, apenas gratidão.
e a certeza de que cada caminho percorrido, por mais sinuoso, os conduzira exatamente ao lugar onde pertenciam. Um ano depois, a vida voltou a florescer, no sentido mais belo da palavra. Miguel e Helena acolheram um menino saudável, a quem deram o nome de Daniel. Quase ao mesmo tempo, Samantha e Jonathan celebraram o nascimento da pequena Sofia, um presente que Samantha julgara nunca voltar a receber. Numa tarde dourada, quando o pôr do sol derramava mel sobre os jardins da propriedade de Samantha Carvalho, reuniram-se todos. Miguel segurava Daniel nos braços, embalando-o com o ritmo de um pai que um dia pensara ter se perdido para sempre. Samantha apertava Sofia contra o peito, encostando o calor do bebê à face, como se quisesse gravar cada segundo frágil e perfeito. Quando os olhares se encontraram, as lágrimas surgiram em silêncio não de dor, mas do milagre de ainda estarem ali a respirar, a esperar. Recordaram tudo: a morte que quase os reclamou, a traição que quase os enterrou no desespero. Mas agora estavam rodeados de risos de pezinhos a chutar o ar da promessa do futuro, aninhada em mãos pequenas e inocentes. Miguel ergueu o copo de vinho à última luz do dia, refletida nos olhos. Das cinzas ao amanhecer, disse suavemente, com convicção absoluta. Samantha sorriu, o coração a tremer como se renascesse mais uma vez. Sussurrou de volta palavras leves e ressonantes, como uma afirmação da própria vida. Sim, das cinzas ao amanhecer. À medida que as crianças cresciam e os anos passavam gentilmente como ventos de verão sobre um campo aberto, Samantha e Miguel mantiveram-se próximos não como amantes que perderam a sua oportunidade nesta vida, mas como duas almas forjadas pelo fogo. Caminharam pela morte e encontraram a vida. Enfrentaram a traição e descobriram a redenção. Estiveram à beira mais escura do desespero, apenas para perceber que a luz sempre os aguardara do outro lado. E nas suaves tardes douradas, sentados num banco de madeira, observando os filhos a perseguir a luz do sol no jardim, ambos compreenderam uma verdade com clareza absoluta: o amor nem sempre assume a forma do romance. Às vezes é salvação, às vezes é sacrifício, às vezes é a cura que nunca acreditamos merecer. A história deles permanece como um testemunho inabalável de que, mesmo do túmulo, a esperança pode erguer-se de novo. Da traição, o amor ainda pode florescer. Das cinzas, o amanhecer regressará sempre. É uma história de coragem, de gratidão, de ver o ser humano quando o mundo o ignora, de salvar uma vida, e ao fazê-lo encontrar o caminho para salvar a própria. E no fim, como uma promessa suave sussurrada de volta à própria vida. Das cinzas, o amanhecer chega sempre. Se chegou ao final desta história, obrigado por ficar. Espero que a jornada de Samantha e Miguel o tenha tocado de uma forma especial. Acredita que alguém na sua vida já o salvou, nem que tenha sido com uma única frase ou um pequeno gesto silencioso de bondade? Partilhe nos comentários abaixo. Eu leio cada história que vocês partilham. E se acredita no poder da bondade na cura e nas segundas oportunidades que a vida traz, deixe o seu gosto, subscreva e ative o sino das notificações para não perder a próxima história que chega ao coração. Vemo-nos na nossa próxima jornada. Obrigado por estar aqui.